Hoje eu quero falar sobre o poder do sacrifício. 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 7, eu vou ler apenas o versículo 3, você complementa em casa. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha isso. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que usou da sua misericórdia. Para quê? Para gerar de novo, dentro de mim e de você, uma viva esperança. Não é uma esperança que já morreu, não, uma viva esperança. E onde está essa viva esperança? Na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que essa ênfase? Porque com certeza, você como eu já experimentaram muitos sentimentos que devem ter esmagado você. Sentimentos que te subjugou de alguma forma, te devastou por dentro. Sentimentos que te destruiu e te fez perder a esperança. Não tem mais jeito. Não, nada vai acontecer. E às vezes fica se sentindo até ameaçado, porque eu vou ser destruído, ou antecipa-se e quer se autodestruir. O sofrimento, irmãos, elas têm muitas formas de agir. O sofrimento muitas vezes ele vem por um abuso físico. Outras vezes esse sentimento acontece por alguma fraqueza, por causa de uma enfermidade, que disseram para você que era incurável, que você não pode superar, que você não vai vencer. Ou talvez até mesmo por um ostracismo social. Você foi afastado de alguma forma, voluntário ou não, de um meio onde você tinha participação e agora você não tem mais acesso. E isso te matou, me tiraram, me cancelaram, me lavaram. Às vezes esse sofrimento vem até mesmo por uma perseguição. Mas é nessas horas da dor, é nessas horas da angústia, é nessas horas da opressão, que vem aqueles sentimentos e vozes para nos levar a desistir. Vem essa vontade de se render, de se jogar, não tem mais jeito, eu não sei mais o que fazer, eu não sei a quem procurar, ninguém me dá um norte certo, e as pessoas entram no nível de desistência, e acaba cedendo para voltar para as velhas práticas, cedendo para viver a vida velha, que nunca deu resultado para eles mesmos, e volta para o pecado. E aí nós vemos que muitos seguidores de Jesus, eles, no primeiro século, enfrentaram sofrimentos terríveis. Mas eu não vi aqueles seguidores desistidos. Parece que a fé deles ficaram mais aguerrida. Eles ficaram mais firmes, eles quiseram mais Jesus, eles quiseram mais fazer o Evangelho. Foi um sentimento completamente oposto do que nós vemos hoje, de jogar a toalha e desistir. E eles enfrentaram todo nível de abuso, todo nível de perseguição, porque eles criam de verdade no poder da obediência ao nome de Jesus. Essa fé, essa crença certa do poder dele, fortaleceu a fé e não os deixou abandonar tudo e seguir o Império Romano, seguir o que os sacerdotes da época falaram. Tiveram alguns sim que desistiram, mas poucos. A grande maioria permaneceu fiel ao Senhor. E veja que a perseguição veio e não ficou restrita a Jerusalém, ela se ampliou, ela foi ao mundo. Essa perseguição chegou aos cristãos, chegou em muitos lugares, irmãos, e até hoje está aí se propagando isso em várias nações, inclusive na nossa. Veja que essa situação chegou em Roma, e quando chegou em Roma, o imperador decidiu, vamos nos livrar o império desse Cristo. Nós vamos acabar, vamos limpar o império e tirar todo mundo que fala desse nome de Cristo. Foi um caos da época, porque ele queria que os cristãos se curvassem a César, e a gente tem uma definição muito clara acerca de ídolos. Hoje, irmãos, nada mudou.
as coisas se agravaram. E aqui nós temos que as primeiras palavras que nós vimos semana passada, quando Jesus chamou os discípulos, ele chama Simão Pedro, e a primeira coisa que ele disse para Pedro, ele disse: vinde após mim, venha comigo. E a última palavra que ele disse para Pedro foi: segue-me tu. João 21, 22. Então veja que o início e o fim, o Senhor nunca nos mandou ficar no meio do caminho. Ele deu uma palavra de chamada e de continuidade. Vem comigo e continue me seguindo apesar de qualquer coisa. Nós não podemos estar mudando de lado por qualquer situação ou circunstância. Vamos ter sim, irmãos, provações, perseguições, vai ter calúnias, vai ter um monte de coisa. Mas a chamada de Jesus é para continuarmos discípulos, continuarmos firmes, continuarmos olhando para frente, ser valente, ser firme e não ficar afrouxando por qualquer palavra, por qualquer coisinha que falam acerca de nós. A história de Pedro, ela é muito semelhante à de muitos de nós. A mesma coisa que esse moço viveu, irmãos. Ele teve um fim bem diferente, esse lamentável. Mas Pedro nunca abandonou esses dois desafios de Jesus. Vem e continua me seguindo. Apesar dele ter pisado na bola em vários momentos, apesar dele ter fracassado em algumas horas da sua vida, mas este homem, mesmo tropeçando, ele não desistiu de continuar firme com Jesus. Por que as lutas estão te levando a desistir? Porque uma palavra de alguém te paralisa. Por que uma coisa que você não concorda te rouba de Jesus? A quem nós estamos servindo, afinal? Quando Jesus entrou na vida de Pedro, irmãos, ele era só um pescador. E a proposta de Jesus era fazer dele um novo homem. Diga, um novo homem. Esse novo homem teria novos objetivos e novas prioridades. A proposta dele para mim e para você é a mesma, de fazer um novo homem, uma nova mulher, com novos objetivos e novas prioridades. Mas nós achamos que nos tornamos nova criatura, mas estamos com os mesmos objetivos e as mesmas prioridades. Eu te pergunto, o que mudou na tua vida quando você disse sim para Jesus? No dia foi maravilhoso. No dia eu senti uma alegria tão grande, eu fiquei leve, ficou tudo tão bonito, o céu ficou colorido de novo. E depois? Depois choveu. Eu voltei a ser a mesma pessoa. Então, o que chegou de novo? Nada. O novo não chegou na nossa história. Pedro, irmãos, ele não era perfeito. Ele jamais deixou de ser Simão Pedro. Ele tinha características muito fortes dele mesmo. E nós podemos até imaginar que o que Jesus viu em Simão Pedro? Eu fiz essa pergunta semana passada, só não dei o nome de Pedro, mas o que Jesus viu em Pedro para ver nele um discípulo em potencial para levar o seu nome? Que características fortes esse homem tinha que chamou a atenção do Senhor? Porque Pedro significa pedra, e o Senhor mudou o nome dele. Era um temperamento impulsivo, era um homem, que era truculento até na sua fala, e ele agia com muita firmeza, com muita segurança também. Era como uma rocha em algumas vezes, apenas. Mas quando Jesus foi escolher os seus seguidores, irmãos, uma das coisas que mais me atrai em Jesus, ele não escolheu o homem ideal, ele escolheu o homem real. O homem real somos nós, cheio de erros, cheio de falhas, cheio de fracassos, cheio de derrotas, que até achamos que somos alguma coisa, mas o homem real, sem Deus, não é nada. E nós temos que entender isso, porque é isso que vai fazer o Senhor provocar as mudanças necessárias em nós. Promover aquilo que nós não somos e nós não temos. Ele escolheu pessoas que poderiam ser de fato modificadas, estavam abertas para viver isso.
estavam abertas para que o Senhor pudesse mexer em nós através do seu amor, sabendo as áreas das nossas debilidades, os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. Para quê, irmãos? Para nos preparar, para transmitir para outras pessoas. Passei pelo processo, mas eu venci, estou aqui contando para você, você vai vencer também. Passei pelas lutas, mas estou aqui para dizer, você vai vencer também. Passei pelos perrengues, mas eu estou aqui para contar. E não quer dizer que acabou, está vindo outros. Vai mais outros e mais outros. E cada um desses que nós passamos, fortalece o nosso testemunho para transmitir esse evangelho para outras pessoas. Temos testemunho para contar de muitas coisas, irmãos, que nós vacilamos muito atrás. E hoje nós estamos aqui para ser testemunhas do que o Senhor fez. E que Ele vai continuar fazendo para que essa obra prospere nas nossas vidas. E eu te pergunto, o que Jesus vê em mim e em você, para continuar nos chamando para ser seus seguidores? Talvez o que motive o Senhor a continuar insistindo conosco é ver o quanto nós somos frágeis para desistir por qualquer coisa. Abrir mão por qualquer outra oferta. Abrir mão porque não concordo. Abrir mão porque não é do meu jeito. Quem que precisa mudar? É quem está fazendo ou quem não está concordando? Nós já até falamos aqui, você prefere ser feliz ou ter a razão? Muitas vezes, irmãos, a sua felicidade é um preço muito alto que não pode ser negociado pela sua razão. Entrega essa razão para quem quiser, seja feliz. Mas não, eu que tenho razão, é do meu jeito e vai ser assim. Veja que Jesus, Ele aceitou a Pedro, apesar dos erros de Pedro. E Ele continuou a fazer grandes coisas através desse homem. Mesmo ele pisando, ele errando, ele deslizando, o Senhor continuou agindo na vida dele. Quando Pedro negou o Senhor 3 vezes, irmãos, ele viu Jesus morrer. E depois daquele dia, ele nunca mais viu Jesus, até a ressurreição. Agora eu te pergunto, Jesus morreu, eu não tenho como falar com Ele, eu não tenho como me explicar, eu não tenho o que dizer para Ele. E agora? Jesus não estava mais com ele. O que Pedro faria com a sua vida agora? Aquele sentimento ruim que estava dentro dele, poxa, o cara foi meu amigo, eu andei com ele, ele me ensinou, eu vi vários milagres, eu vi várias coisas, por que eu fiz isso? Ele não tinha uma resposta que explicasse o que o levou a negar Jesus. E pensa agora, irmãos, num lado emocional desse homem, que não tinha como reparar o seu erro, o seu amigo estava morto, ele não tinha como ir lá chorar naquele túmulo, e agora o que vai acontecer? Ele não podia fazer mais nada. Nós não sabemos o que passou na cabeça de Pedro, enquanto ele decidiu voltar a pescar. Eu imagino a situação daquele moço, irmãos, em que ele sai e procura aquele barco, senta ali, pastor, na beira daquele barco, ou talvez fique ali agachado com aquelas redes, olhando para o horizonte, orando por nada. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu fiz com o meu amigo? Eu não tenho mais sentido de nada. E olha onde eu estou, no mesmo lugar que ele me chamou. Olha onde eu estou. Ele começou a parar para refletir na vida dele ali, pensando como vai ser o meu futuro agora. O que vai acontecer comigo? E esse futuro dele, que ele não sabia o que ia acontecer, irmão, foram ali martelando dentro da sua mente, como se ele estivesse ouvindo Jesus. O que ele está falando? O que ele pensa de mim? Eu sou um fraco, e a gente começa a dar um monte de adjetivos para nós dele, só que nesse futuro não tinha mais Jesus incluído na sua história.
não tinha mais formar discípulos, não tinha mais ver milagres, não tinha mais fazer maravilhas, não tinha mais evangelho para pregar, agora parou tudo na vida dele. Eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer, era só isso. E esses pensamentos, irmãos, ele vem na vida de muitas pessoas que, num piscar de olhos, a vida mudou radicalmente. No nada, a vida desse homem morreu, ele e seus amigos estavam de volta às antigas práticas ali, como se nunca tivesse conhecido Jesus. Olha que tristeza. Minha vida zerou depois de eu passar por um processo de cura tão tremenda. Isso não parece comigo e com você? Depois de passar por tantos encontros, depois de passar por tantos moveres, depois de ser abençoado financeiramente, depois de prosperar com família, casar, ter filhos, depois de ter uma vida tranquila, você zerar, para pensar, o que eu fiz com a minha vida? É a mesma coisa, está lá no ponto inicial, inerte, não reage, não glorifica Deus, não lê a palavra, não tem prazer na lei do Senhor, não tem prazer de servir a Deus, está aí olhando para a minha cara só. Que vida é essa, irmãos? Deus, Ele sempre esteve presente, Ele nunca deixou de trabalhar por nós. Eu sou apaixonada por Ele, irmãos, pela sua misericórdia que é muito grande. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele permitiu que Pedro e os discípulos voltassem para aquela vida. Ele permitiu sim que eles tivessem aqueles dias de dúvidas, de preocupações. Ele permitiu sim que ele explorasse o horizonte para ver se ele encontrava alguma saída para ele mesmo. Ele permitiu que ele ficasse naquela neura tentando encontrar Jesus, encontrar uma saída, embora na sua cabeça só tinha uma palavra: meu amigo morreu. Nessa hora não lembra de que ele disse que ressuscitaria, não lembra de nada de promessa. Aquela hora a única coisa que tinha na mente de Pedro: meu amigo morreu e eu o traí, eu o enganei, eu disse que nem era com ele, que eu não o amava. Naquele momento acabou para ele, irmãos, e por um tempo Deus permitiu sim que ele se sentisse sozinho, que ele se sentisse abandonado. Não tenho amigos, não tenho ninguém que me console e me conforte. Será que você já não se viu num quadro desse? Várias vezes, tenho certeza. E culpa porque o líder não foi lá, porque eu nunca fui lá, porque eu não fui nenhum pastor, ninguém veio aqui atrás de mim. Entenda que esse é o seu momento com Deus. E Deus permitiu que ninguém te procurasse para você aprender que quem vai resolver o seu problema é Ele. Não é eu, não é o pastor, não é ninguém. É o seu momento. Quem foi atrás de Pedro ali para consolar o coração dele? Aqueles irmãozinhos dele lá, foi lá para pescar. Não foi para confortar o coração dele, que negou Jesus. Não teve ninguém dando um gabinetezinho para Pedro, não. Ele tinha que resolver a história dele, porque foi ele quem criou o problema. Irmãos, é tão sério parar para pensar nisso, porque nós podemos ser como esse Pedro, que nós estamos sentados em algum lugar, como se nunca tivéssemos visto Jesus antes, como se nunca tivéssemos tido nenhuma experiência com Ele antes, como se Ele nunca tivesse feito absolutamente nada por nós e pela nossa casa. Quantos milagres, quantas curas, quanta restauração de casamento, quanta restauração financeira, quanta bênção Deus já derramou na nossa vida, e ficarmos ingratos e indiferentes. No entanto, irmãos, dessa vez veio um vislumbre de esperança. Nesse momento aqui da história de João 21, era como se o Senhor pudesse estar ali, Ele estava ali para fazer a diferença na vida daquele rapaz. Jesus, Ele estava na praia. Essa é a grande diferença. Ele estava até lá no mar, mas Jesus estava na praia, olhando para a cara deles. Mas o nosso problema muitas vezes não consegue nos levar a enxergar Jesus que está na praia. Tem um homem lá qualquer, tem alguém lá naquela praia, nem olha para tentar identificar quem é aquela pessoa. Agar não imaginava que o poço estava do lado dela, e estava lá chorando que estava morta de sede. Às vezes Jesus está do seu lado, esperando que você olhe para Ele,
que dê uma confiança para Ele, que busque a sua face, e você não consegue ver. Jesus, ele estava ali, irmão, naquela praia, esperando que Pedro e os seus companheiros voltassem para aquela praia, que eles parassem de pescar para encontrar-se com Ele. E foi uma noite inteira que nada aconteceu. E se Jesus não chegasse naquela praia, seria outra noite que nada ia acontecer. E outra noite, como tem sido intermináveis noites que nem sequer dormir, muitas pessoas estão conseguindo dormir mais. A insônia bate no coração, o choro é o seu companheiro, o travesseiro encharca com as suas lágrimas, em busca de uma alternativa, quando Jesus está lá esperando que você olhe para Ele, que está do seu lado, para resolver a tua questão. Jesus, irmãos, Ele está aqui esperando você. Talvez você tenha se afastado do propósito que Deus tem para você. Talvez você tenha retornado aquilo que é familiar, que você sabia fazer antes. Voltou para as festas, voltou para os amigos velhos, voltou para o nada. Talvez uma decepção, um fracasso tenha deixado você perguntando: onde que Deus está? Será que Ele não está vendo o que eu estou passando? Será que Ele não está vendo a minha situação? Eu não tenho nem comida aqui, eu não tenho nada. E esse Deus não vê nada. Fazemos as nossas bobagens e culpamos Deus. É muita inconsequência. Agir como Pedro, eu não sei quem é esse homem. A primeira vez ele fez aquela cara de paisagem. Jesus, quem é Jesus? Eu não sei quem é essa pessoa. Não, você é um deles, tu fala como eles. Não, não sou não. Na terceira vez já estava praguejando. Não, você não sabe nem o que você está dizendo. Eu nunca vi essa pessoa, não é do meu meio não. E o galo canta. E foi o último olhar que Pedro teve de Jesus. Quando ele olha para Jesus naquela cruz, os seus olhos se cruzam. Pensa, irmãos, que olhar fulminante foi aquele no coração de Pedro. Eu penso que foi como uma espada na sua alma, que ele saiu dali e foi chorar amargamente. Que momentos difíceis esse moço passou, que Deus permitiu na vida daquele rapaz. E aí Pedro, quando ele para ali agora naquele bar, quando ele começa a analisar naquele seu horizonte, será que o Senhor ainda me quer? Será que o Senhor ainda me perdoa? Será que ainda vou ver o Senhor? João capítulo 21, verso 27, diz que aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. João amava muito Jesus, ele era capaz de reconhecer Jesus à distância, e ele viu aquele homem ali na praia, e quando ele enxergou, ele deu um grito: é o Senhor. Aquela palavra reacendeu uma chama dentro de Simão. Pedro naquela hora, irmãos, ouvindo que era o Senhor, diz o texto que ele se cingiu, que ele tinha tirado a sua roupa, que aí ele se lançou no mar, largou tudo, e correu para encontrar-se com ele. Eu tenho uma pendência para resolver com esse homem, eu tenho que falar com ele, ele sabe o que eu fiz, eu também sei, eu preciso acertar minha história com ele. Ele larga toda a produção de peixes que foi feita naquele momento que Jesus deu orientação para eles, e naquela hora, irmãos, ele foi encontrar-se com Jesus na praia. Imagine o que vinha dentro do coração de Pedro, e ele nadava apressadamente, não era simplesmente por ver Jesus, mas a questão tinha que ser resolvida. Isso é muito sério, porque essa pendência dentro dele precisava sair, não ia sair de qualquer jeito, irmãos. Essa negação que ele tinha feito a Jesus, e agora a chance de poder vê-lo face a face de novo, acertar com ele as pendências que eles tinham tido. O seu erro não era nem pendência, o perdão pelo seu pecado de negar o seu amigo. E quando Jesus o questiona por 3 vezes, a resposta dele foi como ele era, impulsiva.
Eu te amo. Mas era aquele eu te amo, filho. Esse amor fraterno, esse amor de afinidade, esse amor de amigo. Senhor, eu te amo, da boca para fora. Jesus, Pedro, tu me ama. E ele insistiu nesse amor banal, nesse amor que se acaba por qualquer coisa que vem contrário à nossa vontade própria, por um amor que não tem sustentação. Não era esse amor que o mestre precisava dele, por ele. Ele queria o amor ágape, o amor genuíno, o amor verdadeiro, porque é esse amor que nunca vai nos fazer desistir do Senhor. É esse amor que não vai nos deixar negá-lo. É um amor primeiro, é um amor único, é um amor de entrega que Ele precisa de mim, de você. Por isso que Jesus não estava em busca de respostas rápidas. Como você pergunta, você ama Deus? Eu amo a Deus, da boca para fora você ama Deus. Não, eu amo mesmo. Pedro teve que enfrentar os seus verdadeiros sentimentos aqui, irmãos. E enfrentar esses sentimentos é levar a motivação certa. Eu amo esse homem por quê? Eu quero estar com ele por quê mesmo? Qual é a razão de eu seguir essa pessoa? Eu tenho que saber qual é a razão certa que eu escolhi entregar minha vida nas mãos desse homem. Porque é uma parceria, é uma aliança. Não é um encontro banal, oi, tudo bem, vamos tomar um café, vamos embora. Não, é muito mais do que isso. Como que você responderia se Jesus te perguntasse, você me ama? A maioria diz, claro que eu amo a Deus. Não, eu amo. Não é esse amor que Ele quer de você. Esse é o amor do irmãozinho. Mas mexe nas coisas do irmãozinho, que o irmãozinho te dá um coice, eu quero saber se tu continua amando ele. Ou ela. Não é uma resposta de impulso, irmãos. João 14, 21, ele diz, que amor é esse? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Esse é o que me ama e será amado pelo meu Pai. Então não é qualquer amor. O caminho da cruz é um caminho extremamente doloroso. Muito doloroso para ser ignorado. Não é um caminho para ser banalizado. Não é um caminho para ser ridicularizado, como muitos hoje estão fazendo, tremenda falta de respeito com o nosso Deus e com a nossa fé. E nós cristãos temos que ter posição sobre isso. Temos que ter lado, porque nós que fomos resgatados do pecado, nós que fomos perdoados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, temos noção daquele sacrifício. Temos noção do que Ele fez, nos resgatando da morte, nos dando vida, sendo parceiro todos os dias, na alegria e na dor, no choro, mesmo e no gemido, no empressado, na perseguição e na angústia. Ele tem sido o socorro bem presente. Como ignorar isso, igreja? Não temos como ignorar isso. Por isso que esse caminho da cruz, ele não pode ser deixado de lado. Ele ressuscitou, sim. E assim como Ele deu a chance de se encontrar com Pedro para restaurar aquela alma, Ele está aqui para dar uma chance para mim e para você restaurar a nossa alma. Tirar essas pendências do nosso coração. Hoje, o Mestre está aqui, essa é a praia que Ele veio encontrar você. Talvez você tenha pego o barco e tenha ido para alto mar para voltar a fazer todas as coisas velhas do mundo que já estava acostumado. Fracassado, pensando, e agora eu vou fazer o que da minha vida? Vai para o bar beber, vai prostituir, vai usar droga, vai fazer o que não presta, e depois vai se suicidar? E depois vai morrer em depressão? Queridos, hoje Ele está aqui para um reencontro com você. E você precisa ter muita consciência disso. Que a primeira coisa, quando Ele olhar para você, Ele vai vir na sua direção para dizer, tu me amas. Porque eu continuo te amando. Eu continuo te querendo. Eu continuo esperando você para voltar para o meu caminho. Pedro teve a hombridade de voltar
de caminhar com Ele, se tornou um tremendo líder, com suas deficiências todas, com as perrengues que teve com Paulo e com os outros discípulos, porque queria que só judeus servissem ao Senhor, e o Senhor estava abrindo o leque para os gentios, para todo mundo conhecer a verdade. Mesmo assim, Pedro, na primeira manifestação poderosa do Espírito Santo, foi o homem que ele usou com poder e graça, e mais de 3.000 almas se converteram. Ei, querido, tem chance para mim e para você. Deus quer te levantar para a conquista de milhares de vidas. Não é para ficar sentado sem fazer coisa alguma. Ele quer mover-se nas tuas entranhas. Ele quer fazer algo muito mais forte e mais profundo. Por isso que ele está aqui. Agora Pedro, quando viu, qual foi a sua reação? Pedro se lançou naquele mar e nadava com todas as suas forças, na sua maior velocidade, porque ele queria chegar perto dele. Qual é a sua reação em saber que ele está aqui para encontrar contigo?